tem um monte de igreja pregando um evangelho que não é exatamente evangelho, extremamente legalista, etc, etc, etc. Sabemos disso. Agora, esses mesmos caras, muitas vezes, e essa é a ambiguidade da vida. Essa é a ambiguidade da vida. Essas mesmas pessoas, muitas vezes, estão ali ajudando no conserto. Quando inunda o Rio Grande do Sul inteiro, quem chega primeiro? Os malucos da igreja. E muitas vezes os malucos da igreja com teologia ruim. É. Tá? Muitas vezes o maluco da igreja com teologia ruim. Ué, mas não foi isso que Jesus mesmo disse que ia acontecer? Vinha um homem caminhando pela rua, foi assaltado. O levita, teologia boa, passou ao largo. O sacerdote, teologia boa, passou longe. Samaritano. O samaritano, teologia zoada. Mas foi o que ajudou. Foi o que ajudou. Quando o samaritano tá fazendo isso, ele tá ajudando a consertar o homem. É. O que pega muito é, às vezes, se aproveitar disso para justificar o errado. Porque o que eu conheço de igreja que gasta 5 milhões por mês para manter a estrutura funcionando e o rolê deles funcionando, e justifica que em um ano arrecadaram 1 milhão para ajudar famílias carentes. Aí você fala, pô, mas tem aquele 1 milhão ali. Aí você fala, mas peraí, velho. Mas vocês estão gastando 5 milhões todo mês, velho. E estão falando, então, tipo, Gideões, né? Tinha o bagulho de Gideões em Balneário Camboriú. Santa Catarina? É. É em Camboriú, não é em Balneário. É do ladinho. O rolê era o seguinte: qualquer coisa que você fosse fazer lá, você tinha que pagar pra cantar, pra pregar, pra não sei o quê. Só que lá era sucesso garantido. Então você tem um CDzinho, você pagar 30 conto, além do pastor deixar você cantar, ele ainda vai lá e vai falar: olha, tô vendo um anjo, essa sua música tá curando gente aqui, não sei o que, você vai arregaçar de vender, tá ligado? Só que assim, o que rolava de propina e de safadeza ali, não, mas eles ajudavam muitas famílias carentes. Que era a proporção, era desse tamanho, que era um absurdo. E não deixa de ser pecado. Porque quando o crente vem e fala assim, você tá falando que você alimentou uma mulher trans e que foi Deus, que você ajudou Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Não precisa mesmo, não mas precisa, ele pode escolher te usar ali, pronto. Acabou. O que a gente tá falando é isso. Essa desproporcionalidade que é o problema. Porque você também não entendeu o rolê. Porque se eu falar que, se eu justificar que não, eu preciso desse sistema todo rolando, dessa grana toda girando, pra gente manter aquelas famílias, aquela porcentagem, puta, é muito grande um cara só cuidar de tantas famílias. Mas um sistema desse tamanho não justifica. Então, tipo, eu acho que existem caminhos que a gente pode buscar de generosidade, uma parada individual, e que eu acho que se todo mundo fazer, se você entender que, tipo, pessoas passam na sua vida todo dia e você pode mudar a vida delas, mano. Com uma coisa que às vezes não faz diferença pra você. Verdade. A minha situação hoje é uma, a situação do outro é... Sempre tem alguém pior, cara. Tem alguém aqui, mano, Pô, o meu problema hoje é vender ingresso pro meu show pra eu pagar os músicos, sobrar um dinheiro pra eu pagar a minha conta. Mas tem gente que tá com a doença terminal, com um filho doente. Como eu já vi gente ignorando mulher dentro do metrô, mano. A mulher... Eu vi uma mulher... Cara, eu não consegui segurar o choro, velho. Esse dia que eu tava no metrô, há pouco tempo atrás. A mulher tava com a criança no colo, mano. E aquela criança, ela tava com o documento, aquela criança tinha 7 anos, parecia que tinha 3. Muito pequena. Ela não desenvolveu, ela era magrinha, toda entubadinha com as coisinhas aqui. E aquela mãe pedindo ajuda para as pessoas. E foi nessa época das enchentes e tudo mais. E a galera engajada em mandar pix para um monte de picareta. Teve até um dos nossos que foi preso, velho. Que aproveitou a parte da ação social. Porque eu conheci advogado que abriu ONG pra gospel, lavar dinheiro e tudo mais. Cara, é terrível, porque pra mim isso sim é pecado. Pra mim isso era o que a gente tinha que estar se preocupando. Mas não tem dúvida que é. Tá ligado? Não, agora eu vou me preocupar com o menino que ama a menina ali, estão namorando, e aí porque eles foram e transaram os dois com vontade, quiseram fazer isso. Não, mas ali tá errado, porque Deus não gosta disso, porque Deus tá assistindo um maluco de 15 anos transar com a namorada dele. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Como alguém que está numa família que vive com uma série dessas circunstâncias aí. A criança que nasce de um casal de 15 anos,
pediu para os pais serem irresponsáveis? Como que é? A criança que nasce de um casal que tem 15 anos de idade pediu para que os pais fossem irresponsáveis? Não é fácil ser filho de um casal que te tem com 15 anos de idade. Você sendo filho de um casal que o pai tem 15 e a mãe tem 14, você sofre as consequências disso. Ah, mas se ela engravidar e surgir a ideia dela abortar, mesmo que ela tenha sido engravidada por um abuso sexual, você vai ter evangélicos na porta desse hospital brigando porque ela não pode abortar porque é uma vida. Concordo. Você entende? A gente cai em outros Concordo, é outro problema, mas eu ainda não fui pra ele. Eu ainda tô nesse primeiro. Vamos. Porque é o mesmo raciocínio que você fez do... eu não pedi pra Jesus morrer por mim mesmo, né? E aí é muito duro quando você... Ou achar que todo mundo que transa engravida toda vez que transa, né? Sem camisinha... Até o advento dos métodos Isso. contraceptivos era isso. A pessoa pode ser orientada a usar a camisinha ou... E pode ser orientada a muito mais coisa além disso, Sim. tá? Só o que eu tô te dizendo é a realidade. Porque uma coisa é a hipótese. A hipótese é a hipótese. A realidade é de um número crescente de evangélicos no Brasil. Crescente. A gente está chegando a 40 milhões. Um discurso moralista que você está denunciando e eu tô fazendo coro pra tua denúncia. Eu não tô recriminando a tua denúncia, não. Tô fazendo coro pra ela. Tá? É um discurso moralista que não funciona. Mais do que isso. Cresce o número de evangélicos, mas o número de gestações na adolescência não diminui. Certo? Certo. Não diminui. E o número de interrupções de gestações também não. Também não. Alguma coisa a gente está fazendo de errado nesse processo. Dito isso, quando eu oriento os meus filhos, eu tenho que dizer para eles o seguinte: olha, o sexo feito de modo irresponsável tem consequências. E essas consequências, elas não são meramente fantasmagóricas, abstratas. O sexo feito com irresponsabilidade, ele não tem consequências meramente metafísicas. Deus está lá do céu olhando se você assistindo fez pay-per-view. isso, não sei o que, babá. Não, cara. Nem toda vez que faz sexo engravida, mas tem às vezes que engravida. Sim. Certo? Certo. E portanto, e outra coisa, tem às vezes que engravida, tem às vezes que pega DST, tem às vezes que tem HPV porque não vacinou lá atrás por causa do moralismo. Sim. Então, uma coisa que me incomoda às vezes no discurso desse tipo que você está fazendo, e aí é um incômodo meu, eu posso estar perfeitamente errado, mas é que se leva para como se a questão desse tipo de pecado fosse metafísica. Não é. Não é. Existem pessoas envolvidas naqueles atos. Algumas delas nem nasceram ainda. Tá? Então, talvez o que falte, inclusive na igreja, não no seu discurso apenas, mas talvez o que falte, inclusive nas igrejas, é trazer a consciência da concretude dos resultados daquele tipo de comportamento. Cara, existem consequências reais para pessoas reais. Não é uma coisa assim, vou viver hedonisticamente e isso não terá consequências para além da minha própria consciência. Isso não existe na prática. Por quê? Porque o dia que você saiu com seus amigos e você validou a ideia do cara voltar depois de ter bebido, a partir dali você não tem controle mais. Pode até nem ser você que bebeu e dirigiu. Mas a partir dali você não tem controle mais do que acontece. E pode ser risco para ele, pode ser risco para a família dele ou para quem tá fora. Eu morro de medo é exagero, mas eu tenho uma preocupação razoável com o que vai acontecer com as pessoas nessa nova revolução industrial e com a substituição das inteligências artificiais. Tenho
Vai ter muita gente aí que vai perder emprego, vai ter muita gente Já precisando tá, né? de ajuda, já tá. Agora, quando fala, por exemplo, de condução de automóvel autônoma, uma certeza eu tenho: computador não bebe. Computador não se embriaga. Então, eu só estou trazendo isso como uma espécie de ilustração para a gente entender que quando a gente abstrai tudo, tudo é moralismo. E pode ser de qualquer lado. Você tem moralismo no discurso ideológico da direita, você tem moralismo no discurso ideológico da esquerda, você tem moralismo no discurso religioso, você tem moralismo no discurso secularizado. Agora, quando a gente percebe a concretude dos resultados das nossas irresponsabilidades, ou da nossa maldade, às vezes é só irresponsabilidade, ou das nossas maldades, aí a gente fala, pô, peraí que tem um assunto sério para ser tratado aqui. E alguém pode até dizer o seguinte, tá, mas a solução que a igreja deu não é boa. Eu falo, beleza, vamos pensar de novo. Não tem problema, mas vamos pensar? Mas vamos sentar e pensar? Vamos sentar e discutir? Aborto. Cara, amo a igreja na qual eu passei a minha adolescência. Amo. E sou, assim, fã de carteirinha do pregador que eu cresci ouvindo, que já nem tá vivo mais. Agora, se eu fosse uma menina de 13 anos que tivesse engravidado naquele contexto, muito provavelmente eu ia querer tirar. E eu ia querer tirar por quê? Porque a gestação significava que eu ia perder os meus melhores amigos, a gestação significava que eu ia perder a minha comunhão social, significava que eu ia perder a minha reputação, significava que eu ia ser maltratada. Fora o risco da própria gestação. Né? Fora o risco da própria gestação. Vamos trazer isso para o concreto. Porque no abstrato a gente vai ficar discutindo. Pode abortar, não pode abortar? Isso é a realidade abstrata. Legaliza, criminaliza. Eu tenho uma posição clara sobre isso. Quem quiser me procurar no YouTube vai achar lá. Não procura sobre isso no YouTube meu, não. Tá bom. Colocaram uma foto minha com feto, assim, ó, sangrando na mão. Abortista, eu tenho 2 filhos, mano. Agora, você não pode discutir um assunto que você vira o... Eu sou absolutamente pró-vida. Absolutamente pró-vida. Quem tá vivo que é contra, né? Um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Inclusive a os polícia. inclusive os que se dizem pró-vida.